No capítulo 8º de Daniel, ele não pôde achar nenhum fio que guiasse ao ponto de partida dos 2.300 dias. O anjo Gabriel, conquanto tivesse recebido ordem de fazer com que Daniel compreendesse a visão, deu-lhe apenas uma explicação parcial. Quando a terrível perseguição a recair sobre a igreja foi desvendada à visão do profeta, abandonou a força física. Não pôde suportar mais e o anjo o deixou por algum tempo. Daniel enfraqueceu e esteve enfermo alguns dias. Espantei-me acerca da visão, disse ele, e não havia quem a entendesse. Deus ordenou, contudo, a seu mensageiro: dá a entender a este a visão. A incumbência deveria ser satisfeita. Em obediência a ela, o anjo, algum tempo depois, voltou a Daniel dizendo: agora saí para fazer-te entender o sentido. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Daniel capítulo 9, versos 22 e 23. Havia na visão do capítulo 8 um ponto importante que tinha sido deixado sem explicação, a saber, o que se refere ao tempo, ou seja, ao período dos 2.300 dias. Portanto, o anjo, reencetando a explicação, ocupa-se principalmente do assunto do tempo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Daniel capítulo 9, versos 24 a 27. O anjo foi enviado a Daniel com um expresso fim de lhe explicar o ponto que tinha deixado de compreender na visão do capítulo 8, a saber, a declaração relativa ao tempo. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Depois de mandar Daniel tomar bem sentido na palavra e entender a visão, as primeiras declarações do anjo foram: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. A palavra aqui traduzida determinadas significa literalmente separadas. 70 semanas, representando 490 anos, declara o anjo estarem separadas, referindo-se especialmente aos judeus. Mas separadas de quê? Como os 2.300 dias foram o único período de tempo mencionado no capítulo 8, deve ser o período de que as 70 semanas se separam. Estas devem ser, portanto, uma parte dos 2.300 dias, e os dois períodos devem começar juntamente. Declara o anjo datarem as 70 semanas da saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Se pudesse encontrar a data desta ordem, estaria estabelecido o ponto de partida do grande período dos 2.300 dias. No 7º capítulo de Esdras, acha-se o decreto. Esdras, capítulo 7, versos 12 a 26. Em sua forma completa foi promulgada por Atarxerxes, rei da Pérsia, em 457 a.C. Mas em Esdras, capítulo 6, verso 14, se diz ter sido a casa do Senhor em Jerusalém edificada conforme o mandado de Ciro, e de Dário, e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Estes 3 reis, originando, confirmando e completando o decreto, deram-lhe a perfeição exigida pela profecia para assinalar o início dos 2.300 anos. Tomando-se o ano 457 a.C., tempo em que se completou o decreto, como data da ordem, viu-se ter-se cumprido toda a especificação da profecia relativa às 70 semanas. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas, a saber, 69 semanas ou 483 anos. O decreto de Artaxerxes entrou em vigor no outono de 457 a.C. A partir desta data,
483 anos estendem-se até o outono do ano 27 de nossa era. Naquele tempo, esta profecia se cumpriu. A palavra Messias significa o ungido. No outono do ano 27 de nossa era, Cristo foi batizado por João e recebeu a unção do Espírito. O apóstolo São Pedro testifica que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Atos capítulo 10, verso 38. E o próprio Salvador declarou: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. São Lucas capítulo 4, verso 18. Depois de seu batismo, ele foi para Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido. São Marcos capítulo 1, versos 14 e 15. E ele firmará concerto com muitos por uma semana. A semana a que há referência aqui é a última das 70. São os últimos 7 anos do período concedido especialmente aos judeus. Durante esse tempo, que se estende do ano 27 ao ano 34 de nossa era, Cristo, a princípio em pessoa e depois pelos seus discípulos, dirigiu o convite do Evangelho especialmente aos judeus. Ao saírem os apóstolos com as boas novas do reino, a recomendação do Salvador era: Não ireis pelos caminhos das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. São Mateus capítulo 10, versos 5 e 6. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. No ano 31 de nossa era, 3 anos e meio depois de seu batismo, nosso Senhor foi crucificado. Com o grande sacrifício oferecido sobre o Calvário, terminou aquele sistema cerimonial de ofertas que durante 4.000 anos havia apontado para o Cordeiro de Deus. O tipo alcançou o antítipo, e todos os sacrifícios e ofertas daquele sistema cerimonial deveriam cessar. As 70 semanas ou 490 anos, especialmente conferidas aos judeus, terminaram, como vimos, no ano 34. Naquele tempo, pelo ato do Sinédrio judaico, a nação selou sua recusa do Evangelho, pelo martírio de Estevão e perseguição aos seguidores de Cristo. Assim, a mensagem da salvação, não mais restrita ao povo escolhido, foi dada ao mundo. Os discípulos, forçados pela perseguição a fugir de Jerusalém, iam por toda parte, anunciando a palavra. Felipe desceu à cidade de Samaria e pregou a Cristo. Pedro, divinamente guiado, revelou o Evangelho ao centurião de Cesareia, Cornélio, que era temente a Deus, e o ardoroso Paulo, ganho à fé cristã, foi incumbido de levar as alegres novas aos gentios de longe. Até aqui, cumpriram-se de maneira surpreendente todas as especificações das profecias e fixa-se o início das 70 semanas inquestionavelmente no ano 457 a.C. e seu termo no ano 34 de nossa era. Por estes dados, não há dificuldade em achar-se o final dos 2.300 dias. Tendo sido as 70 semanas, ou 490 dias, separadas dos 2.300 dias, ficaram restando 1.810 dias. Depois do fim dos 490 dias, os 1.810 dias deveriam ainda cumprir-se. Contando do ano 34 de nossa era, 1.810 anos se estendem a 1.844. Consequentemente, os 2.300 dias de Daniel 8,14 terminaram em 1.844. Ao expirar este grande período profético, o santuário será purificado, segundo o testemunho do anjo de Deus.